a todos. O meu nome é Alas Gabriel do Breviário, pesquisador científico, curso mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Informatics and Faith em Flórida, Estados Unidos, residindo na capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil, de onde eu faço esse curso na modalidade ensino à distância. Hoje é 15 de julho de 2025, 20 horas e 30 minutos. Compartilhando tela. Esta é a videoaula de número 3 de uma série de 26 videoaulas, cada videoaula correspondente a um artigo científico de 26 produzidos no início do meu mestrado, no fito de validar empiricamente a teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. O título-tema deste artigo e videoaula número 3 é Regressão e Predestinação, evidências psicométricas da terapia regressiva na reconstrução de crenças existenciais. Essa pesquisa investigou os efeitos da terapia regressiva na reconstrução das crenças existenciais dos indivíduos, buscando evidências psicométricas rigorosas sobre sua influência na percepção de destino, propósito de vida e identidade pessoal. Contextualizada no crescente interesse por abordagens terapêuticas integrativas e na necessidade de validação empírica destas práticas, a problemática reside na insuficiência de dados científicos sólidos que demonstrem os mecanismos e impactos da terapia regressiva. O objetivo geral foi avaliar de forma multidisciplinar o papel da regressão a memórias passadas na modulação cognitiva e emocional das crenças existenciais. Epistemologicamente, utiliza-se, adota-se o paradigma neoperspectivista giftidiano. As teorias da psicologia existencial, teoria da predestinação, tem várias teorias predestinatórias, e terapias integrativas. Como base lógica, utiliza a base estrutural do pensamento hipotético-dedutivo, que é aquela que parte de hipóteses genéricas, construções de respostas genéricas às questões, problema levantadas, tanto a norteadora quanto a principal, e partindo do estado da arte da literatura científica, que é o ombro do gigante, ruma-se para conclusões específicas que respondem satisfatoriamente às questões levantadas. Procedimentalmente, realiza uma revisão bibliográfica e documental narrativa em bases de dados como Scopus, Web of Science, utilizando descritores específicos. O corpus textual final foi composto por 75 artigos científicos de alto impacto. Os principais achados indicaram a eficácia da terapia regressiva em promover ressignificação emocional, redução da ansiedade existencial e fortalecimento do sentido da vida. Conclui-se que a terapia oferece benefícios clínicos relevantes, embora lacunas persistam quanto à diversidade amostral e acompanhamento longitudinal. Limitações envolveram o escopo restrito da amostra e a ausência de segmento temporal. As contribuições abarcaram avanços teóricos, metodológicos e empíricos, além do valor agregado ao campo da psicoterapia integrativa, a pós-graduação e a prática clínica. A questão norteadora principal desta pesquisa é: qual o impacto psicométrico da terapia regressiva na modulação e reconstrução das crenças existenciais relacionadas à predestinação e propósito de vida? Questões secundárias. Como a terapia regressiva influencia a percepção do destino pessoal? De que forma esta terapia afeta o sentido de propósito de vida?
Qual é o impacto da terapia sobre a identidade pessoal dos indivíduos avaliados em sessões psicoterapêuticas, onde a terapia regressiva é aplicada a eles? Quais mudanças cognitivas e emocionais são observadas após a intervenção? Em que medida as crenças reconstruídas influenciam o comportamento e a adaptação existencial? Para responder a estas questões, foram levantadas as seguintes possíveis respostas, denominadas hipóteses. Hipótese 1. A terapia regressiva modifica positivamente a percepção do destino pessoal. Hipótese 2. A terapia amplia o sentido de propósito de vida. Hipótese 3. A intervenção fortalece a identidade pessoal. Hipótese 4. São observadas mudanças cognitivas e emocionais significativas pós-intervenção. Hipótese 5. As crenças reconstruídas promovem melhor adaptação e comportamentos mais alinhados com o sentido existencial. No referencial básico conceitual, foram levantados construtos de primeira, segunda e terceira ordem. Como construtos de primeira ordem, os conceitos centrais focados foram terapia regressiva, crenças existenciais, predestinação, propósito de vida e identidade pessoal. Como construto de segunda ordem, foram considerados elementos teóricos e psicométricos que possibilitam a mensuração e avaliação quantitativa dessas crenças e mudanças. Aqui se incluíram os seguintes construtos: psicometria aplicada, como por exemplo, questões existenciais, abordagens clínicas, alterações cognitivas e emocionais. Construto de terceira ordem. A própria teoria da predestinação enquanto modelo explicativo das crenças reconstruído pela terapia regressiva. Abordagens psicossociais de identidade. Abordagens psicossociais do propósito. Compreensão da motivação humana. Compreensão da resiliência humana. Como resultados dessa pesquisa, a seção número 4 discute os resultados encontrados. Seção 4.1. Foram abordados os impactos psicoterapêuticos da terapia regressiva na reconstrução das crenças existenciais. Os resultados sugerem que a terapia regressiva não apenas modifica crenças, mas também fomenta uma reestruturação integrada do self, evidenciando sua relevância para intervenções clínicas que busquem um fortalecimento existencial, conforme reforçado nas discussões de Ace e Yalom. 4.2. Avaliação psicométrica e validade dos instrumentos aplicados. A pesquisa contribui para o campo da psicometria aplicada ao estudo das terapias regressivas, abrindo caminhos para o desenvolvimento de instrumentos mais específicos e sensíveis às mudanças existenciais, conforme sugerido por Ace e Schachter, Edis e Buckner. Interessante notar que um dos 3 artigos base para essa série de 26 artigos e também série de 26 videoaulas é um artigo no qual eu publiquei 4 instrumentos de coleta de dados e avaliação psicométrica da constelação familiar, da terapia regressiva de memória, da terapia progressiva de memória e das 5 hipóteses principais da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Um instrumento de coleta de dados para cada um. Um instrumento por meio do qual variáveis, tanto quant quanto qual, mas predominantemente quant,
consegue captar dados e informações suficientes para validação estatística tanto dessas técnicas quanto das hipóteses principais da teoria psicodinâmica griffidiana da predestinação. Então é importante notar estes instrumentos, sim, como instrumentos psicométricos. Tá? Essa teoria está vinculada ao meu mestrado, que é Psicologia Cognitiva e Comportamental, uma linha de pesquisa específica do meu mestrado. Essas técnicas são psicanalíticas, né? E por que não psicológicas também, né? E então, como se usa econometria, não, como se usa estatística para validar esses instrumentos, né? Para validar estas técnicas, então estamos falando de instrumentos psicométricos, como quaisquer outros, por exemplo, instrumentos psicométricos para se avaliar altas habilidades de pernotação, como houve. Teve 3 instrumentos que foram validados por mim, com a minha comunidade científica, para validar, por exemplo, para mensurar, diagnosticar, avaliar altas habilidades de superdotação, metafísica espiritual, sexual e book. Os mesmos procedimentos estão sendo replicados aqui com outros instrumentos psicométricos, mas não voltados especificamente para a educação especial, mas sim dentro da psicologia cognitiva comportamental, rumando para a validação empírica tanto dessas técnicas psicanalíticas quanto da teoria psicodinâmica griffidiana da predestinação. 4.3. Nesta subseção são apresentadas contribuições da pesquisa para a teoria da predestinação, esta, e psicologia existencial. Esta pesquisa, nessa seção, contribui para a legitimação científica da teoria psicodinâmica e griffidiana da predestinação, elevando-a do campo especulativo para uma abordagem empiricamente fundamentada conforme demanda crescente da comunidade acadêmica. No vídeo anterior, quem acessar o vídeo aula 2, eu fiz uma série de reflexões sobre o aumento do grau de cientificidade, seja de uma teoria, de uma técnica, de um modelo, de um processo, de um método científico. E é realmente isso, né? Discussões crescem. Pesquisas publicadas são polemizadas. Isso aumenta replicações, citações, recomendações, e não estou falando de métricas, eu estou falando do grau do impacto real, dos benefícios, do entendimento acumulado, dos avanços teóricos, metodológicos e empíricos. Tudo isso aumenta o grau de cientificidade. Portanto, com a publicação tanto dessas 26 videoaulas, quanto dos 26 artigos que dão base para essas 26 videoaulas, o grau de cientificidade, tanto da constelação familiar, quanto da terapia progressiva de memória, quanto da terapia progressiva de memória, quanto das hipóteses da minha teoria em si, aumenta, até que chega a um patamar que a própria comunidade científica reconheça que são técnicas científicas como a hipnose. Hoje não, tem que passar por uma etapa experimental para alcançar esse patamar, no caso a teoria também, mas vai chegar lá, e não vai demorar muito, se depender de mim, não, né? Se eu tiver todo o apoio que eu preciso, não vai demorar. 4.4. Cases de sucesso e ilustrações clínicas da eficácia da terapia regressiva. Esses cases exemplificam, em nível prático e clínico, a eficácia da terapia regressiva na modulação das crenças existenciais, validando as hipóteses da pesquisa e contribuindo para o avanço do conhecimento científico e clínico nessa área emergente. Aqui vale a pena mencionar que cases são esses. O primeiro case, né, relatado na pesquisa de Yalom, em 1980, envolveu um indivíduo com forte sentimento de predestinação negativa, cuja regressão não é dele, cujo acompanhamento em sessões psicoterapêuticas, né, onde o psicanalista ou psicanalista que o atendeu empregou a técnica denominada terapia regressiva de memória. Por meio destas sessões, este indivíduo
ressignificou seus traumas passados e desenvolveu uma perspectiva otimista sobre o futuro, o que corrobora as propostas teóricas da psicologia existencial. A melhora clínica foi sustentada por aumento da autoestima e redução de sintomas ansiosos. Como que essa terapia ajudou a diminuir a ansiedade deste indivíduo, esse paciente? Como que esta terapia, essas ações, aumentou a autoestima do mesmo? Ele quase que praticamente eliminou o pessimismo, né? Que de outra forma talvez o teria levado a uma ideação suicida ou talvez homicida, pensa bem. Então, esses foram efeitos muito positivos, mostrando a eficácia da técnica enquanto técnica terapêutica, né, para a ressignificação de memórias, né, superação de traumas, desenvolvimento de perspectiva otimista, né, transformação do mindset fixo para mindset variável, mindset dinâmico, né, mindset, né, que flui, que avança, progressivo, enfim. Um outro case encontrado na pesquisa de Rosmarin et al., publicada em 2010. Uma paciente apresentou significativas mudanças na percepção do propósito de sua vida, a partir da ressignificação de crenças limitantes relacionadas à identidade pessoal, evidenciando a eficácia da técnica terapia de regressiva de memória em promover crescimento pessoal. A integração entre sua memória e suas emoções foi central para essa transformação. E tal integração foi obtida como resultado das sessões psicoterapêuticas de terapia regressiva de memória. Um terceiro case, publicado recentemente num artigo de Santos et al., 2022, destacou a capacidade da terapia regressiva de memória em flexibilizar crenças rígidas sobre predestinação, abrindo espaço para múltiplas interpretações da existência, conforme previsto pelo paradigma neoperspectivista. A paciente desenvolveu maior autonomia emocional e cognitiva. Um quarto caso, o case, publicado no artigo de Schachter, Eggs e Buckner, em 2007. Esse caso ilustrou o impacto terapêutico na reconstrução da narrativa de vida, promovendo resiliência e adaptação positiva em contexto de adversidade, alinhado às teorias aplicadas e às evidências psicométricas coletadas. Portanto, de volta, esses 4 cases, eles exemplificam em nível prático ou empírico e clínico a eficácia da terapia regressiva na modulação de crenças existenciais, na ressignificação de memórias, experiências, na superação de traumas passados, no desenvolvimento de perspectiva otimista, na eliminação de pessimismo, na evitação, né, de ideação suicida ou homicida, no aumento do autoestima, na redução de sintomas ansiosos. Quantos benefícios das sessões psicoterapêuticas com terapia regressiva de memória. Esses cases, eles validam as hipóteses da pesquisa, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e clínico nesta área emergente. Conclusões. As questões desta pesquisa, tanto a principal, a norteadora principal, quanto as secundárias, foram satisfatoriamente respondidas ao demonstrar, por meio de evidências psicométricas e qualitativas, que a terapia regressiva influencia significativamente a reconstrução das crenças existenciais, modificando a percepção do destino, do propósito de vida e da identidade pessoal. Cada aspecto investigado recebeu atenção específica, garantindo o entendimento abrangente dos processos terapêuticos envolvidos
e seus efeitos cognitivos emocionais. Os principais achados destacam a eficácia da terapia regressiva de memória em diminuir a ansiedade existencial, aumentar a autoestima e o sentido de propósito, além da robustez psicométrica dos instrumentos aplicados. O estudo também evidenciou variações individuais na resposta terapêutica, ressaltando a necessidade de abordagens personalizadas e forneceu suporte empírico inovador para a teoria da predestinação no contexto clínico. As contribuições teóricas desta pesquisa incluem a integração inovadora entre psicologia existencial, teoria da predestinação, as teorias predestinatórias e o paradigma neoperspectivista, ampliando o arcabouço conceitual da área. Metodologicamente, esta pesquisa aprimorou os instrumentos psicométricos para avaliação da terapia regressiva e reforçou a importância da triangulação de dados. Empiricamente, validou-se a aplicabilidade clínica da intervenção, enriquecendo práticas terapêuticas integrativas. O valor agregado dessa pesquisa se manifesta no avanço do conhecimento científico sobre intervenções psicoterapêuticas que atuam na reconstrução das crenças existenciais, impactando positivamente a área de psicologia, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico em pós-graduação e fornecendo subsídios para práticas clínicas e políticas de saúde mental, beneficiando a sociedade como um todo. Para se ler esse artigo na íntegra, basta clicar, eu vou deixar em cada, depois que os artigos forem publicados, à medida que forem, eu deixo embaixo do meu canal no YouTube, embaixo de cada vídeo, o link com o DOI de cada publicação. Então a pessoa pode acompanhar, não só essa apresentação, mas ler a descrição e também clicar no link, no DOI, que vai ser direcionado à própria revista científica para que a pessoa possa baixar em PDF o artigo na íntegra e poder ler, pode replicar, citar, recomendar. Tudo isso contribui para o aumento do impacto real das pesquisas, também para o aumento da sua cientificidade.